hoje nós vamos comprovar por que essa briga entre o rito tradicional e o rito da missa nova nem deveriam existir. Quer saber como? Fica comigo até o final do vídeo. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, conferir se o seu sininho está ativado, claro, deixar o meu joinha neste vídeo. Lembrando, se o botão hypar aparecer aqui embaixo, ajude este canal e clique nesse botão, combinado? Lembrando também de que você pode e deve fazer os seus comentários, mas seguindo sempre essas regras aqui. E também uma dica, né? Fica comigo até o último segundo do vídeo para você poder comentar da forma mais coerente possível com o vídeo, combinado? Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Bom, então eu estou, né, reestudando, relendo alguns documentos da igreja, da missa, enfim, tentando trazer aqui de uma forma mais clara sobre a questão da missa, porque eu vi que muitos têm ou dúvidas ou muita confusão, então eu tô tentando trazer aqui de uma forma mais clara. E aí, pesquisando esses conteúdos, estudando, ouvindo, lendo, eu encontrei duas entrevistas maravilhosas sobre algo que eu particularmente gosto, aliás, amo todos os ritos da Igreja Católica, todos, tá? Antes que alguém fale alguma coisa. Então, só lembrando aqui, nós vamos vendo alguns trechinhos, tá? Porque a entrevista é muito longa, então eu separei alguns trechos aqui pra nós assistirmos. Depois de você ouvir isso, você vai se apaixonar ainda mais pela Igreja Católica e por todos os ritos da igreja. Vamos lá. É feito o sinal da cruz. O sinal da cruz. Também, quando se fala o nome do patriarca, no nosso caso, patriarca Gregórios Laham, o nome do Santo Padre, o Papa, e o nome do arcebispo local e do arcebispo melquita católico. Também é feito o persignar-se. Perfeitamente. Então, estas religiões todas, elas se dirigem ao Papa com a obediência do pontífice mesmo. Isso. Na realidade, a igreja era una, né? Depois, devido aos concílios, e podemos dizer assim, por diferenças pequenas da forma de liturgia, da forma, costume, cultura, alguns não foram aceitando os concílios da igreja. Então, devido à não aceitação de alguns concílios, aconteceu a separação. As igrejas separadas são chamadas ortodoxas, porém com sacramentos válidos, mas não têm união com a Sé Romana. E as igrejas unidas a Roma são chamadas de igrejas orientais católicas. Então aqui a gente já entendeu. Lembra que o Papa Leão XIV, algumas semanas depois ele ter sido eleito, ele se encontrou aí com as igrejas orientais? Então são essas que ele falou. Essa é a grande diferença. Uma possui a validação dos sacramentos e é una a Igreja Católica. A outra tem os sacramentos válidos, mas ela não está unida ao Sumo Pontífice. Existe aí sim uma luta para que elas possam voltar à unidade, mas ainda não aconteceu. Então é isso. Todas essas igrejas que possuem os ritos, né? O entrevistador falou religiões, não são religiões, são igrejas, porque elas estão unidas à religião católica, ao cristianismo, ao catolicismo, tá bom? Cristianismo do catolicismo, tá? Antes que alguém faça confusão. Isso leva o nome de católicas, porque estão unidas ao Santo Padre. 23 tradições. Que tem o rito bizantino. Isso, nem todas elas têm o rito bizantino. Nem todas. Algumas delas apenas, né? Outras têm o rito próprio. Por exemplo, nós temos em São Paulo a igreja maronita, que inclusive nós temos a alegria de ser transmitida pela TV Canção Nova, muitas vezes a missa, né? Aliás, quando eu fazia vocacional na Canção Nova, era essa paróquia, era essa igreja que eu frequentava, mas infelizmente eu nunca consegui participar do rito maronita, né? E eu espero um dia poder participar, porque eu já ouvi falar muito bem. Às vezes a gente pega uns trechinhos na internet, né? A igreja maronita, ela é uma igreja de rito próprio, com língua própria, que é o aramaico, que era oriental a língua que Jesus era a língua falava, usada por Jesus. E eles mantêm esse costume. Depois nós temos a igreja copta, que tem o rito copta. Temos a igreja etíope, que é egípcia, que tem o rito próprio etíope. Nas Índias nós temos o rito sírio-malabar e sírio-malancar, que também são de ritos próprios e não bizantinos. E porém nós temos aqui em Curitiba uma expressão muito grande, e no Paraná, tendo uma igreja em São Paulo, é a igreja ucraniana católica, que também vive o rito bizantino. Porém, a diferença é que eles não são uma igreja supranacional, né? Nós melquitas não somos apenas nacionais, somos supranacionais. E eles são nacionais por serem ucranianos, né? Certo. Não obstante todas essas diferenças que são manifestadas através da cultura, eu vou querer saber depois no próximo segmento, por exemplo, qual é o ponto de união? Jesus Cristo.
Sim. Isso? Isso. E os ensinamentos que partem da igreja. Exatamente. Dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Isso. Está presente aí. A principal missão das igrejas orientais católicas é manterem viva a conservação de todo o patrimônio cultural, histórico e tradicional da igreja, desde os seus primórdios. Então, as igrejas orientais católicas mantêm viva as tradições lá do primado, do início da igreja, né? Perfeitamente. E o que nos une, né, ao Santo Padre é a aceitação dos dogmas, a aceitação dos escritos, a aceitação da doutrina e a aceitação também da supremacia do Santo Padre como sendo o chefe principal para todos nós cristãos católicos. E aí agora ele vai contar um pouquinho sobre vivendo a questão do missal, da missa nova, Novo Ordos, o missal de Paulo VI, a missa como normalmente nós conhecemos, se eu posso também participar deste rito bizantino. Vamos ver o que ele diz aí. Brasileiro e que sigo o rito católico romano, posso participar das celebrações da igreja greco-melquita? Com certeza, pode e deve, né? Quando acontecem as celebrações ali no centro cívico? Em nossa paróquia, no centro cívico, nós estamos, porque nós temos que vir o padre ou o arcebispo de São Paulo, então organizamos uma vez a cada 2 meses. Uhum. As datas não são fixas, então, portanto, precisa entrar em contato para saber qual é a data da próxima Divina Liturgia. As outras cidades também dependem desta, agora, digamos, da agenda dos aonde bispos? Nós já temos paróquias, já tem os seus padres, então com frequência acontece. Uhum. Lembrando também que nós melquitas somos birrituais, ou seja, nós podemos tanto celebrar no rito romano quanto no rito bizantino. Tem essa licença. Exatamente. E aí é interessante nós vermos que eles têm, assim, um rito maravilhoso, é um rito lindo. Olha, gente, todos os ritos são muito lindos, desde que bem vividos e seguidos conforme a igreja, a tradição pede, né? Inclusive a missa do Novo Ordos. Quando ele falou isso, eu pensei, meu Deus do céu, eles celebram tanto no rito deles, né, o rito bizantino, quanto também o rito de Paulo VI. Você já ouviu alguém, eu não me recordo, alguém desses ritos reclamando do rito de Paulo VI, do jeito que a gente vê a briguinha por aí? Você já viu? Porque eu não vi. Aliás, ele falou aí no trecho, né, de que sobre a questão dos primórdios, que eles cuidam da tradição, dos primórdios lá da Igreja Católica. Entende por que a questão de a missa de sempre, quando relacionam a missa tradicional, ao rito tradicional, né, como o pessoal conhece melhor, não faz sentido? A missa é a missa de sempre, sempre, em todos os ritos, porque ela é a missa. Não em questão de ritos, porque até mesmo o rito tradicional já passou por inúmeras reformas litúrgicas, porque de tempos em tempos também aconteciam abusos litúrgicos. Óbvio, não tinha uma moto entrando, porque na época não tinha moto. Não tinha um boi entrando, porque não tinha um boi entrando, né? E que nem agora. Entendem? A cada tempo tem os seus abusos. Aliás, abusos que nos deixam sempre muito chocados. Eu achei interessante ele falar isso, porque tanto ele quanto o outro rapaz da entrevista que eu assisti, a gente percebe uma calmaria e eles não tentam ficar brigando por causa dos ritos. O meu rito é mais importante que o seu. Não, porque mudaram, não, porque nem deveriam ter o rito tradicional, não deveria nem ter o rito de Paulo VI, sabe? Eu achei isso muito bonito e é um exemplo pra nós. Então, por isso, é possível que qualquer fiel possa participar da nossa missa, comungar, ou até mesmo o Concílio Vaticano II ele assegura que um padre bizantino pode conceder os sacramentos a um fiel romano, como um padre romano pode conceder os sacramentos a um fiel melquita. Perfeito. Para terminar, como é que o novo Papa, o Francisco, está acolhendo essas realidades católicas bizantinas das 23 igrejas? Quando eu ouvi essa pergunta, eu pensei, como o Papa está brigando com vocês, dando moto próprio, igual aconteceu com o Traditionis Custodes? Vamos ver a resposta. Foi o que eu pensei, tá? Mas não é... Vocês viram que não foi isso que o jornalista falou, né? O apresentador. Nós achamos muito interessante porque sentimos em Francisco uma paternidade muito grande, um amor e uma sensibilidade muito grande para com seus filhos. Papa Francisco esteve recentemente na Turquia, que é uma das nossas sedes. Também rezou a Divina Liturgia com o nosso patriarca na nossa igreja em Istambul. Perfeito. O Santo Padre usou, inclusive na Turquia,
a mesma frase usada pelo hoje santo João Paulo II, que a igreja deve voltar a respirar sobre os dois pulmões, ou seja, Oriente e Ocidente. Perfeito. Né? Então, o Santo Padre Papa Francisco, ele tem pedido esta união, esta proximidade. O nosso arcebispo no Brasil faz parte também da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vocês entendem agora quando eu falo que a CNBB não é toda comunista, teologia da libertação, marxista? Existem inúmeros bispos lá que têm pensamentos errados, pensamentos certos, posições e ideias boas e outras não tão boas assim. Vocês estão vendo? É disso que eu falo que muita gente não entende. E desta igual forma, é até impossível dizer que haja alguma forma de separação, não há, né? Nós somos apenas um só coração e uma só alma no seio da igreja. E um só pastor. E um só pastor. Perfeito. Não vai dar tempo de eu trazer outra entrevista aqui, então eu vou dividir isso em 2 vídeos, tá bom? Encerrando aí essa parte, por que eu deixei ele em relação a Francisco? Porque nós vimos sempre, né, desde que Papa Francisco principalmente trouxe aí o motu próprio Traditionis Custodes, por conta das restrições que ele deu ao rito tradicional, e muitas pessoas falando que ele perseguia esse rito, que ele não queria, que ele queria acabar com as igrejas tradicionais. Olha só a contradição, porque esses ritos são muito tradicionais. São muito dos primórdios. Ele nunca fez o que ele fez com o motu próprio do Traditionis Custodes. Será que nesse momento não seria bom algumas pessoas que acusam o Papa Francisco refletir sobre o motu próprio? Ju, mas foi muito pesado ele ter feito. Para muitos irmãos, sim. Eu acredito que muitos vivem muito bem o rito tradicional. Porém, o barulho que se foi feito e ainda é feito é como se muitos instrumentalizassem o rito tradicional. E instrumentalizassem da pior forma. Assim como muitos da teologia da libertação marxista instrumentalizam a missa que veio depois do Concílio Vaticano II, que é a que nós celebramos normalmente. Então, entender que o Papa Francisco, naquela época, ele não perseguia as igrejas que tinham rito tradicional. Foi um puxão de orelha, talvez um castigo de um pai mesmo, porque foi necessário. Mas infelizmente as pessoas não se colocam para refletir. Assim como muitos documentos da igreja nos pedem para refletir, é um puxão de orelha e a gente não faz isso. Assim como muitas passagens bíblicas que muitas vezes não é tipo, ai, que fofo, não é puxão de orelha, é Deus indo lá e falando, olha, não é assim, assim, assado. Dando bronca na gente mesmo, a gente não quer ouvir. A gente só quer ouvir a passagem bonita, né? A passagem perfeita na minha cabeça. Eu quis encerrar esse vídeo mostrando que o Papa Francisco acolhia as igrejas. E não só Francisco, São João Paulo II, Bento XVI e todos os outros papas. Não existe essa briga que muitos tentam colocar na internet. Vai ter gente que vai falar nos comentários, ai, Gil, mas não é assim, porque no documento não sei o que... Gente, vamos pegar a história. Vamos parar de ficar pegando os trechinhos de alguns documentos e usar eles a favor da nossa narrativa. E além disso, eu trouxe esse vídeo porque eu fiquei encantada, mais ainda, com a nossa Santa Igreja. O quão bela ela é, e eu já falei isso, e a cada vez que eu pesquiso as coisas na igreja, eu tenho essa certeza. E talvez os que são inscritos assíduos vão falar, caramba, ela vai falar isso de novo. É, de novo. A Igreja Católica é um grande jardim de Deus, com diversas flores, diversos formatos, diversos cheiros. Tudo isso para mostrar e transbordar a beleza de Deus. É assim com o rito de Paulo VI, é assim com o rito tradicional, é assim com o rito bizantino, é assim com o rito lá dos etíopes, é assim com todos os ritos. É assim com o grupo de oração, com a comunidade Shalom, com a comunidade Canção Nova, com a Pantocracia, com todas as comunidades. O que não quer dizer que os erros que acontecem dentro desses carismas, dessas características, dessas flores, são o todo delas. Muito pelo contrário. Ali são, infelizmente, é onde transborda, onde sai o nosso pecado. Mas onde transbordou, né, o pecado, superabundou a graça, o amor de Deus. Que deixemos o amor de Deus aí transbordar, superabundar na nossa vida e na vida dos nossos irmãos também. Eu vou deixar o link dessa entrevista e da outra entrevista também aqui no comentário fixado. Mas eu vou fazer um outro vídeo trazendo a outra entrevista porque ela vale muito a pena, tá bom? Agora me conta nos comentários o que você achou. Você já participou de um desses ritos? Ou você só conseguiu participar do rito normal, que é de Paulo VI? Deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em saber e ver também como é a sua experiência com a questão da Santa Missa, dos costumes e da tradição da igreja. Não esquece de deixar meu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. É isso, até o próximo vídeo, tchau!